A gente tem falado aqui desde o início da conversa de hoje, né, dos tupanos e dos guaranis, pessoal. A gente tem falado da origem dos povos daqui, originários do Brasil, mas a gente sabe hoje que os guaranis eles têm algo diferente dos tupanos. Eles têm, até hoje, ainda é achado guaranis com olhos. Quando os portugueses chegaram aqui, tinham guaranis com olhos verdes, uma complexão física diferente dos tupanos. Então, poxa, se os portugueses chegaram aqui depois, da onde que vieram, da onde que se originaram os guaranis? Os tupanos, eles tinham a pele dourada, eles tinham os cabelos castanhos. Já os guaranis, não, os guaranis eles tinham os cabelos um pouco mais pretos, mais lisos, olhos mais claros. Então, isso se notava quando os europeus chegaram aqui, se notava as diferenças entre as duas tribos. E isso talvez instiga a gente a querer saber qual é a origem dos guaranis. Né? Por que os guaranis são diferentes dos tupanos? Isso é um mistério realmente, assim, para muitos pesquisadores, inclusive um livro que eu li que é do Moacir Pereira, O Índice Tupi-Guarani na Pré-História, ele fala, a teoria é que em algum momento ali se separou a tribo e uma parte subiu para o Amazonas, que daí foi dando continuidade para os tupis, e a outra foi para o Paraguai e deu origem aos Guaranis. Só que assim, hoje em dia a gente vê que biologicamente também, geneticamente, tem umas diferenças, né? A língua, existe radicais semelhantes, né? Só que até umas, eles comparam que o tupi continuou o radical longo e o guarani ele comprimiu os radicais. Então, a língua guarani é um pouco mais curta em termos da língua. Então, aquela que a Adriana comentou lá do termo, que uma era mais longa, outra mais curta, assim, porque os guaranis eles acabaram encurtando, teve uma Olha, modificação. não sabia disso. Interessante, mano. É. E aí, logicamente, que no livro de Revelações Inéditas, Rosélia Gonçalves, ela traz uma descrição, uma origem do guaranis que é totalmente inédita aí, que não aparece em nenhum outro livro que a gente leu, né? E pelo menos eu não li em nenhum outro lugar, Eu que também é não a, encontrei. que é a vinda o Guarani surgiu com a vinda de Atlantes, que o fim que é onde o povo, né, o reino atlântico, quando teve isso há milhares de anos atrás, bem antes, o fim desse reino teve uma migração esporádica aí de alguns membros do reino atlântico e veio parar aqui no Brasil e eles foram, digamos assim, acolhidos pelos os tupis, os tupanos na época, e aí formou depois, consequentemente, o povo guarani. Até, Max, antes de te dar o spoiler, dizer como é que eles chegaram aqui, Sim. eu pesquisei bastante, tá, pessoal? Tentando achar alguma outra referência literária, né, sobre a influência dos Atlantes na América do Sul. Elas são raras, mas elas existem. Existe um diário de um ensaio, Viagem à América do Sul, de um escritor aventureiro, peregrinou aqui pela América do Sul, e ele conta, o nome dele é Ai King. Ele conta que durante a sua viagem por toda essa América do Sul, ele ouviu sim menções sobre a migração do antigo continente de Atlântida para a América do Sul. Nossa, que interessante. E outro autor que diz que era um autor muito estudioso de Atlântida, o Edom Ferreira, ele também aponta vários pontos em que mostra o quanto que a civilização originária aqui da América do Sul recebeu influência dos Atlantes também. Interessante isso aí, até porque a Roseli Gonçalves, ela fala que foram algumas pessoas do Reino do Sul da Atlântida que migraram aqui para a América do Sul. Uhum. E é interessante porque existem várias culturas, lendas que contam do surgimento de algumas pessoas que chegaram naquele país, naquela tribo, naquela região e trouxeram um conhecimento superior para eles. Isso tá em várias culturas.
que ensinaram como lidar com a terra de uma forma, como lidar com as pedras, né, dependendo da região. Então, isso está muito colocado em várias culturas, não só aqui da América do Sul, como também em outros locais, inclusive na América do Norte também. Inclusive também em outras regiões aparece o surgimento de um povo que do nada aparece lá e traz para eles um conhecimento, né? Não sei, eu separei um trechinho do livro que fala sobre essa história instigante. Essa história eu acho muito fascinante, eu acho que vale muito a pena a leitura, porque realmente é quase milagrosa a forma como aconteceu, mas é muito bonito. Bom, a escritora, né, retirada do livro Revelações Inéditas, ela descreve de forma resumida esse acontecimento da vinda dos Atlantes. Nossos hóspedes foram trazidos por dragões para o nosso país. São muito bem-vindos para nós, pois o grande Tupanã acolheu-os no seu círculo de proteção. Os homens, cujo número é igual a 4 vezes os dedos das mãos, vivem agora numa aldeia própria, no lado do sol poente do lar. Cada um tem uma moça do povo do sol como esposa, e cada um está feliz por se encontrar junto a nós. Chamamos esses homens de sacaibés, pois vieram sem pai e mãe, descendo do céu até nós. Os descendentes do filho do sol e dos sacaibés formarão uma nova estirpe humana, pois o sangue deles não é igual ao nosso. Quando chegar esse tempo, viverão 2 povos separados, contudo estreitamente ligados no país de Tupanã, espalhando-se em todas as direções. Agora, quem quiser saber maiores detalhes, aí tem que ler o livro. E até a questão de como viveu o povo Atlante e tudo mais, como é que se deu essa saída É, final ali, como é que foi a tragédia, o que o Platão descreve, né, também. No livro de José Gonçalves, Atlântida, Princípio, Fim de Grande Tragédia, ela descreve com detalhes como é que vivia esse povo, como é que se deu a partida e a catástrofe que estava prevista. E é isso que conecta tudo, porque você vê que vários povos da humanidade, mas vários mesmo, várias culturas têm a relação do dilúvio e que aconteceu numa determinada época da Terra. Tanto você vê na Bíblia, né, como a da Arca de Noé, tem os chineses, nossa, tem vários povos. Se você vai pesquisar, toda cultura tem algum tipo de dilúvio que acontece em algum momento que é como se fosse assim, aquele momento de limpeza e precisava acontecer alguma coisa que estava prevista, limpou e começou de novo, sabe? E esse dos indígenas que tem essa questão do dilúvio também, que aí mostra que mais ou menos nessa época que foi esse evento da Atlântida que dizimou o país, que cria um tsunami aí, provavelmente no planeta inteiro, que vai pegando tudo, e todos os povos, aquilo ali é uma coisa diferente, né? Então registram de alguma forma aquele acontecimento e fica para a história, entendeu? Só que o pessoal não relaciona o que aconteceu com aquele evento há 10 mil anos atrás com o que realmente aconteceu. Então fica aqueles pedaços de acontecimento, ficou um dilúvio, então as histórias vão se misturando, de acordo com a sua própria cultura, mas a origem histórica está lá na Atlântida, o desaparecimento da Atlântida e o que aconteceu com ela. É a origem desses dilúvios todos aí das culturas. Né, e vocês vão lembrar que lá no início a gente conversou um pouquinho sobre a linguagem e o quanto que a gente encontrava palavras de estrutura semelhante com o mesmo sentido aqui no Brasil e na época da Suméria, na época dos caldeus, e em outros lugares do mundo, no Egito também. E isso se explica muito pela essa migração. Quando a Atlântida afundou, o pessoal não veio tudo para cá. Cada um, quem pôde, quem conseguiu migrar, migrou para diferentes pontos do mundo, né? Sim. Então, aquelas raízes de linguagem, aquelas raízes de cultura, aquelas raízes de conhecimento, aquelas sementes, elas brotaram em diferentes locais do planeta, né? Então, algumas dos enigmas que ficam, opa, como é que foi que, se a gente vai pela teoria só do Estreito de Bering, como é que foi que em locais diferentes coisas Uhum. iguais se desenvolveram e se formaram? Então, a gente vê que outras hipóteses e teorias têm que ser consideradas.
E essa é uma bem interessante que soluciona muito desses quebra-cabeças. Sim. Tem um fato curioso dessa história que me marcou quando eu fui reler recentemente, que eu achei tão bonito, eu acho que é porque eu sou professora, em que, também é um pouquinho de spoiler, tem uma cena do livro de Revelações, que eu gosto muito, em que fala que no momento que esses atlantes, um pouco depois que eles chegaram, estavam reunidos embaixo de uma árvore e conversando sobre esse salvamento milagroso que eles tinham vivenciado, tentando entender. E um deles fala que como é que eles poderão retribuir esse salvamento inacreditável, porque a autora conta que eles teriam sido salvos pelos dragões. Aí, maiores detalhes, só lendo mesmo a história. E aí, nesse momento, as crianças tupanas estavam nas árvores, escutando a conversa deles. E uma delas cai, assim, de repente, aparece de repente na frente deles e fala: uma forma de você retribuir, ficai conosco e amai tudo que nós amamos. E isso foi, eu achei muito emocionante, porque resume ali a filosofia de vida tupana, esse amor profundo pela natureza, por tudo que é vivo. E os atlantes que escutaram isso ficaram muito emocionados e guardaram para si esse momento. Foi bem marcante, assim. Era a forma deles retribuírem. Tem no livro da História da Riqueza do Brasil, João de Caldeira, ele coloca uma coisa interessante, assim, porque por que que na América, quando os portugueses chegam aqui, é diferente do que na América Espanhola. Na América Espanhola, os espanhóis chegam lá e matam praticamente todo mundo, tem muitas mortes e tudo mais, e aqui não. Aqui os portugueses chegam e são bem recebidos. E aí eles se misturam com os povos indígenas e tudo mais. Pois é, vários autores eles contam desse encontro, dessa chegada dos europeus aqui, o encontro com os povos originários.